Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações nesta manhã. Amém? Hoje nós estaremos dando continuidade, como eu sempre falo, aos estudos que foram preparados pela Convenção Batista Fluminense. E esse estudo de hoje foi escrito pelo pastor Marcos Antônio e tem como título Disposição e Confiança. Estaremos estudando esse assunto dentro do livro de Neemias. Vamos orar? Querido e eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo separados em nossas casas, nós estamos juntas pelo mesmo Espírito. Pai, a tua revelação é a tua palavra que tu deixaste para nós, que possamos, ó Deus, a cada dia sermos edificados por ela. Pai, que o teu Santo Espírito possa nos dirigir nesta manhã, possa, Senhor, falar aos nossos corações, Pai. Pai querido, neste momento também coloco diante de Ti a vida do pastor Renato, a vida da Helena, a vida da Tuane. Pai, cobre os Teus filhos com a Tua bondosa mão, que Tu vá de encontro, Senhor, a cada necessidade deles nesta manhã. Pai, entregamos eles em Teus cuidados, Pai. Pai querido, sê com eles, ó Deus. Pai, venha estar conosco também. Venha, Senhor, mais uma vez eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, que possamos ser edificados através da Tua palavra. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, conforme eu já disse, a nossa lição ela foi preparada, ela está sendo preparada ao longo de todos esses 3 meses pela Convenção Batista Fluminense, E nós temos por título hoje Disposição e Confiança. Bem, nós temos uma introdução aqui bem interessante que diz assim: a destruição de Jerusalém por ordem de Nabucodonosor, concluída em 586 a.C., fez parecer que os planos de Deus para o seu povo pudessem ser frustrados e que sua soberania naturalmente viesse a ser desacreditada. Jerusalém tornou-se uma terra arrasada, perdera seu templo, seu culto e seus muros. Bem, hoje veremos as motivações que levaram Neemias a desafiar o povo à reconstrução dos muros, fato que devolveu segurança e dignidade a Jerusalém. Após o relato que obteve de parte do seu irmão Anani, do quanto Jerusalém se tornara uma terra arrasada, Neemias chorou, jejuou, orou e derramou seu coração diante do rei Artaxerxes, com o intuito de dispor sua vida para que os muros fossem erguidos, objetivando restabelecer proteção contra os inimigos que os rodeavam. Bem, nós sabemos, irmãs, que no contexto daquele tempo, as cidades que elas não possuíam seus muros, elas eram o quê? Vulneráveis aos ataques do inimigo. Uma cidade que não era cercada, ela se tornava uma presa fácil para aqueles inimigos, que quisessem invadir. Eles invadiam, saqueavam, escravizavam o povo. Então, nós vemos assim que uma cidade sem os seus muros era uma cidade que era vulnerável ao ataque dos inimigos, ao ataque de estranhos. E eu me reportei lá para o Salmo 125, irmãs, que, se eu não me engano, é 125, que diz assim: como em volta de Jerusalém estão os muros, assim o Senhor está em volta do seu povo, Então, ali naquele contexto, nós podemos ver, que aquela cidade estava arrasada sem os seus muros, E ali o que acontece? Anani, que era irmão de Neemias, chegou ali na província de Suzã, no reinado persa, e perguntou, e Neemias, quando o vê, perguntou como é que estava a situação lá de Jerusalém,
e ele relatou, né? Relatou como estavam os muros derribados, os portões queimados, e Ananias e Neemias, desculpa, ele se compadeceu tanto do seu povo, embora não estando lá, e que isso me chamou a atenção, né, irmãs? Porque Neemias, ele estava ali, ele era o copeiro do rei, era o copeiro moro, o copeiro mais importante. E ele estando ali, não é? Ele estava, né, ele estava assim, né, à parte, não é, daquilo tudo que estava acontecendo, a parte no sentido que ele não estava lá, então de repente ele não precisaria nem de se preocupar tanto, de repente quando chegaria aquela notícia para ele ali, né, ele ia chorar, ia, né, se compadecer, mas nada ele poderia fazer, né? Então a gente sabendo disso, que muitas das vezes nós somos o quê? Né? Impossibilitados de fazer algo assim que às vezes até é importante, mas se nós não temos recurso, se nós não temos, não é, aquele amor, a gente vai ouvir, vai chorar, vai bater no ombro do irmão e vai ficar por isso mesmo. Mas Deus, né, dispôs Neemias, né, dando ele disposição para que ele, né, pudesse, né, reerguer esses muros. Né? Aquela missão não era uma missão tão somente de Neemias, mas era Deus ali, não é? Usando Neemias como instrumento para poder ter ali aquela cidade, a cidade de Jerusalém, a cidade do Senhor, com seus muros erguidos de novo, não é? Então, nós vamos ver aqui no capítulo de Neemias, capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus, e então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com que aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Mesmo não estando ali, e a palavra ela não nos conta, não é? Como Neemias foi parar ali no exílio, não é? No tempo de Nabucodonosor. De repente, Neemias até nasceu lá dentro do exílio, mas o seu coração, não é? Por isso que é muito importante se contar a história. Por isso que é muito importante nós estarmos passando sempre para os nossos filhos, né? A história do povo de Deus, a história realmente da revelação de Deus para nós, que é a Bíblia, não é? E aí, não é, Neemias, ele estava ali na província de Suzã, mas o seu coração estava lá em Jerusalém, naquele povo que estava lá sofrendo, né? Então vamos nos reportar agora para Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 5, que diz assim. Neemias 2, de 1 a 5, que diz assim: no mês de Nisã, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que estás com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre, como meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas a fogo.
O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei, não é? Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde estão os meus antepassados, não é? Aqueles antepassados que estavam ali sepultados. Aí eu fico, né, irmãs, assim, imaginando, né, o coração de Neemias ali. Quando Neemias ora ao Senhor mediante a pergunta do rei, não é? O coração de Neemias deve ter ficado, né, apreensivo. Por quê, irmãs? Porque um copeiro, não é? Um copeiro, ele tem assim ele serve, não é? Ele serve ao rei ali diretamente. E o copeiro, a gente sabe que naquele contexto, ele não poderia estar diante do seu rei, diante do seu senhor ali, com seu olhar triste, zangado, resmungando. Não poderia. Isso aí ele poderia ser até, não é? A pena para isso seria até a morte. Ele poderia pagar com a morte o fato de estar só emburrado na frente do rei. E nós sabemos, né, da importância do copeiro-mor, porque o copeiro-mor é aquele que, né, vem o vinho, que serve o vinho ao rei. E ele, primeiramente, ele prova aquele vinho, por quê? Porque se aquele vinho estiver envenenado, o copeiro morre e o rei fica imune. Mas, não é, ali o copeiro também, se ele cai na graça do rei, né, eles têm assim até uma proximidade, porque eles estão juntos, né? Todos os dias ali eles estão juntos. Então, o rei se compadeceu de Neemias, não é? O rei se compadeceu quando ele ouve esse relato, né, de Neemias. Então, o que acontece? Depois de toda a explicação dada ao rei acerca da deprimente situação de Jerusalém e da solicitação para que fosse ver como estava a cidade, Neemias recebe da parte de Artaxerxes não só autorização, mas como também toda a segurança e suprimento para o empreendimento. Neemias, ele falou, né, para o rei: olha, está acontecendo, né, que a cidade está assim, né, sem os muros, as pessoas estão, não é, em sofrimento lá. E aí, né, eles põem isso tudo para o rei. E o rei, ele age, não é? Com todas as portas abertas, né? Ele age. Até porque, irmãs, tem uma palavra que eu costumo sempre falar, né? Eu sempre digo, porque muitas das vezes a gente diz assim: eu não quero orar pelas minhas autoridades, porque as minhas autoridades deixam muito a desejar. E não é assim. A palavra do Senhor diz que nós devemos de orar pelas nossas autoridades. E tem lá em Provérbio, né, Provérbio 21, versículo 1, se eu não me engano, que diz que o coração do rei é como dutos de águas na mão do Senhor. E o Senhor, ele move para onde ele quer. Não é? E eu vejo assim uma providência do Senhor agindo no coração do rei para que também possibilitasse Neemias, não é, de retornar à sua terra e reerguer aqueles muros, não é? Neemias, né, mediante a tudo aquilo, ele não se gabou quando o rei, né, concedeu que ele fosse e edificasse os muros de Jerusalém, e deu a ele, não é, cartas para que ele pudesse viajar, passar por todas as províncias, né, em total segurança até chegar lá. Deu suprimentos também, né, tudo que necessitava para reerguer aqueles muros, o rei forneceu. E a gente vê assim que isso é o quê? Né? É uma providência de Deus. É uma providência de Deus, porque Neemias, dele próprio, ele não poderia fazer nada, não é? Mas o Senhor o abençoou. Por quê? Porque Deus também viu no coração de Neemias a disposição para fazer, não é, aquela obra. E Deus, não é, ele agiu. Neemias não se gabou da sua capacidade de persuasão, nem mesmo atribuiu à bondade do rei o sucesso de sua solicitação. Como servo de Deus, ele soube reconhecer de onde teria vindo a sua bem-sucedida tentativa.
Então ele diz lá no capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos, né? Vendo que a bondade do rei, né, a boa mão do Senhor estava sobre ele, o rei lhes concedeu, né? O rei lhe concedeu tudo aquilo que ele necessitava para aquele empreendimento, né, irmãs? Neemias colocou na conta da bondosa mão de Deus, a bondosa mão de Deus sobre a sua o quê? Sobre a sua vida, né? O consentimento do rei ao conceder-lhes mais do que havia pedido. O rei deu-lhe mais ainda do que ele necessitava, né, irmãs? Nas experiências devastadoras enfrentadas nos dias de hoje, muitas vezes com a realidade de uma verdadeira terra arrasada, será preciso que tenhamos sempre diante de nossa mente o quanto a mão de Deus tem sido bondosa para conosco. A nos proteger, a nos livrar, não é? A nos guiar. Muitas das vezes, né, o desespero de hoje não pode nos fazer esquecer do agir de Deus em nossas vidas. O que está obscuro agora não deve fazer-nos pensar que Deus não haja mais. Muitas das vezes, né, irmãs, estamos passando por momentos difíceis, mas nós não podemos nos entregar. Nós temos que olhar, né, acima das circunstâncias, e isso é fé. Nós temos medo? Temos. Temos temores? Temos. Mas nós não podemos deixar que o medo venha nos paralisar. Nós precisamos de olhar, temos os nossos olhos fitos no Senhor. E aí, a nossa fé, não é? Ela é acrescentada pelo Senhor. O Senhor nos traz ânimo. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor e nós confiamos no Senhor, o Senhor, Ele nos anima. O Senhor, Ele nos sustenta, não é? Então, lá no Salmo 77, no versículo 10, deixa eu ler aqui. Até um salmo de lamento, um salmo de Asaf, né? Ele vai dizer assim, ele começa a se lamentar e depois ele diz assim, lá no versículo 10, é por esta razão que sofro, o Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Eu não sei realmente o que Asaf estava passando naquele momento. Ele estava se lamentando. Mas enquanto ele se lamentou, não é? Ele só sabia que, né, aquilo que ele estava passando era terrível. Então ele pensava no seu coração, eu acho que Deus não age mais. Eu acho que Deus, não é, se voltou contra mim. Mas no momento, não é, que aquele pensamento vem a Asaf e ele recorda, né, do quão Deus é maravilhoso na sua vida, na vida do povo, não é? Lá no versículo 11 diz assim, depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Muitas das vezes, irmãs, nós lamentamos e nos esquecemos, não é? O quão maravilhoso é o Senhor ao longo de toda a nossa jornada. Não podemos nos deixar, né, abater, muitas das vezes, pelas circunstâncias que nós estamos vendo. Pois o Senhor é aquele que nos faz caminhar além das circunstâncias. Amém, irmãs? Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Então, sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. Irmãs, nós não podemos, não é, ficarmos tão somente nos detendo naquilo que a gente está vendo, naquilo que é circunstâncias em nossas vidas. Nós temos que ter os nossos olhos firmados no Senhor, que não é? É aquele que age por nós e através de nós. Essa foi a impressão que teve Asaf em seu tempo de dor, mas logo em seguida ele tomou uma decisão que mudaria tudo, né? Conforme ele diz lá no versículo 11, recordarei os feitos do Senhor.
Recordar, meditar e considerar sobre o quanto Deus tem sido bom é o primeiro passo para o recomeço. Outro também, irmãs, que nós vemos que não ficou parado, não é? Ali preso às circunstâncias, foi o filho pródigo, que lembrou, não é, do seu pai. Ele estava ali naquela terra devastada, padecendo, passando fome. Mas ele se lembrou que na casa do seu pai, da onde ele saiu, não é? Ali até os empregados, né, tinham tudo com fartura. E ele decidiu no seu coração, né, irmãs? Ele decidiu no seu coração de sair daquela situação e ir ter com o seu pai. Então, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18, vai dizer assim: vou retornar à casa de meu pai e dizer, pequei, pai, pequei contra os céus e o Senhor, e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. E ali aquele pai, não é, irmãs, que nós já sabemos da história, recebe aquele filho com toda a alegria, com todo o amor, porque aquele pai nunca se esqueceu daquele filho, não é? Mas esse filho, ele teve que ter no seu coração o quê? Uma atitude, não é? Uma disposição de sair daquela situação, não é? E ter com o seu pai, pedir perdão, né, ao Senhor, pedir perdão ao seu pai, né, por aquilo que ele havia feito, não é? E nós vemos assim que com grande alegria aquele pai, ele recebeu aquele filho, não é? A disposição naturalmente exigirá uma coragem para enfrentar os desafios de um duro e difícil recomeço. Recomeçar, irmãs, não é fácil, não é? Mas nós vemos assim que é preciso. Todo recomeço, muitas das vezes é dolorido, mas nós precisamos de recomeçar. E para nós recomeçarmos qualquer coisa em nossas vidas, nós temos que estar, né, com as nossas vidas diante do Senhor. Porque, conforme eu já disse numa aula passada, né, irmãs? O Senhor é aquele que não rejeita um recomeço, não é? Neemias se preparou espiritual e estrategicamente para a reconstrução dos muros. Sua prudência ao procurar em silêncio reconhecer a desastrosa situação, né? Confiando, ele foi, né, e reconheceu tudo aquilo, confiando na bondosa mão de Deus sobre sua vida. E isso o encorajou a começar a obra, desafiando o povo a trabalhar para não mais permitir que os inimigos infligissem tamanha humilhação. Disposição e coragem, juntamente com vidas debaixo da bondosa mão de Deus, é a receita para a reconstrução de muros, não é? Bem, irmãs, o projeto era bom, primeiramente porque estava debaixo da aprovação e do cuidado de Deus. Era bom porque Neemias havia estudado todas as possibilidades. Era bom porque a liderança de Neemias era confiável, visto que ele estava completamente comprometido com a reconstrução. O projeto era bom e por isso o povo podia confiar no sucesso do empreendimento, mesmo sabendo que obstáculos iriam surgir, dentre eles uma oposição velada, mas incapaz de impedir a ação de um povo disposto, corajoso e confiante. A confiança fez com que Neemias enfrentasse opositores, os quais zombavam e humilhavam o povo por conta do seu estado de destruição. Todavia, baseado no que Deus iria fazer, bem como na confiança do cuidado e proteção de Deus, tudo isso fez com que a obra de reconstrução dos muros fosse bem sucedida. A reconstrução em qualquer área de nossas vidas deve ser encarada com disposição, coragem e confiança, na certeza de que Deus tem sido bom ao longo de toda a nossa história, pois Ele mesmo fará com que sejamos bem-sucedidos. Amém, irmãos?
que o Espírito Santo de Deus possa completar em nossos corações o estudo desta manhã. Que Deus a todas nós abençoe.